Vamos responder essa questão de análise combinatória do Enem 2023 PPL que diz o seguinte: uma costureira tem à sua disposição pelo menos 2 unidades de cada um dos 4 tipos de retalhos retangulares com as estampas e os tamanhos apresentados. Para confeccionar um tapete em formato retangular de 10 cm por 50 cm, ela utilizará os retalhos na posição indicada na figura, costurando um lado de um a um lado do outro, sem que haja rotações desses retalhos. O modelo de tapete que pretende confeccionar deverá conter um único retalho de 10 cm por 20 cm e mais 3 retalhos de formato 10 cm por 10 cm, sendo que retalhos de mesma estampa não poderão ficar lado a lado. Pergunta: quantos modelos diferentes de tapetes poderão ser confeccionados? Então, para a gente responder essa questão, a gente vai utilizar um princípio fundamental da contagem. Vamos fazer o seguinte: a gente sabe que são 4 retalhos retangulares para confeccionar o tapete nesse tamanho aqui que ela quer, de 10 centímetros por 50 centímetros. Vamos fazer o seguinte então, vou colocar aqui 4 tracinhos só para ilustrar e a gente ter mais noção do que está acontecendo aqui na resolução dessa questão. E é o seguinte, ela vai utilizar apenas um retalho de 10 centímetros por 20 centímetros. Esse retalho ele pode ocupar qualquer uma dessas posições, mas a gente vai analisar a quantidade de possibilidades de tapete com ele em cada uma das posições, tá certo? Então a gente vai começar com esse retalho de 10 por 20, ocupando essa primeira posição aqui, ó. Então aqui está o retalho de 10 por 20, ok? E aí qual seria a quantidade de retalhos que a gente pode colocar nessa segunda posição? Ora, podem ser 3, certo? Agora, nessa terceira posição, qual é a quantidade de retalhos que essa costureira pode colocar? Vejam, um retalho já foi colocado nessa segunda posição. O retalho da terceira posição não pode ser igual ao da segunda. Então, aqui sobram 2 opções para ela. A mesma coisa vai acontecer nessa quarta posição. Ela não pode colocar um retalho igual ao retalho da terceira posição. Então, sobram apenas 2 opções, tá certo? Então, agora a gente multiplica 3 vezes 2 vezes 2, que é igual a 12. Então, com o retalho de 10 por 20 na primeira posição, são 12 possibilidades de tapete. Agora, a gente vai repetir esse cálculo com esse retalho de 10 por 20 ocupando as outras posições. Então, vamos começar colocando ele aqui na segunda, ok? Vamos dar continuidade com ele aqui na segunda. Então, para essa primeira posição, qual a quantidade de retalhos retangulares de 10 por 10 que a gente pode colocar? 3, certo? Pode ser qualquer um dos 3. Na terceira posição, continua sendo 3, porque perceba que a gente não tem nenhum retalho igual lado a lado. Agora, para essa última posição, como um retalho de 10 por 10 foi colocado aqui, a gente não pode repetir um de mesma estampa nessa última posição. Então, são 2 possibilidades. Multiplicando tudo, 3 vezes 3 vezes 2 são 18 possibilidades, certo? Agora, vamos analisar com o retalho de 10 por 20 ocupando a terceira posição. Então, aqui está o retalho de 10 por 20. Então, quantos retalhos de 10 por 10 a gente pode colocar nessa primeira posição? São 3. Daí, nessa segunda posição, quantos são? Vai acontecer o que vem acontecendo nas outras opções. Aqui não pode repetir o retalho, não pode repetir a mesma malha, tá certo? Então são 2 opções para essa segunda posição. E aqui na última posição são 3 opções, tá tudo certo, não tem o risco de se repetir. E aí, multiplicando 3 por 2 por 3, deu 18 novamente. E agora, por fim, a gente vai analisar com esse retalho de 10 por 20 ocupando a quarta posição do tapete. Então, aqui está o retalho de 10 por 20. Para essa primeira posição, existem 3 possibilidades de retalhos de 10 por 10. Para essa segunda posição, como não pode ser um retalho de mesma malha, então sobram 2 possibilidades. E para a terceira posição, a mesma coisa, não pode ser uma malha igual à da segunda posição, então sobram 2 possibilidades. Então 3 vezes 2 vezes 2 é igual a 12. Para a gente saber o total de modelos diferentes de tapetes que poderão ser confeccionados, basta agora que a gente some todos esses resultados aí, tá certo? 12 mais 18 é 30, 30 mais 18 é 48 e 48 mais 12 é 60. Portanto, chegamos a uma resposta, a alternativa E para essa questão.